Olá pessoal, está começando mais um Receitas para Ser Feliz e hoje a gente está trazendo novidade aqui no Receitas. É uma técnica que veio para o Brasil, da Alemanha, chamada biocibernética. Quem trouxe essa técnica foi a Tami Sampaio, que está aqui com a gente. Tudo bom, Tami? Tudo bem, muito obrigada. E aqui está também a Mariana Nishio, que trabalha com a Tami e é a médica responsável que apoia essa técnica hoje. Em primeiro lugar, eu quero, tanto quanto vocês, conhecer o que é essa técnica e quais os benefícios. A biocibernética, ela é uma técnica inovadora aqui no Brasil. Ela trata-se de um sistema que é de acupressura. Nós tratamos o sistema tegumentar, através do sistema de tegumentar, nós damos um novo reset cerebral para os nossos pacientes. Vamos traduzir isso para uma linguagem mais para leigos, vamos lá. Então, essa técnica, ela reposiciona o organismo, né? Tá. Tanto a coluna, de uma forma bem expressiva, tanto na parte orgânica interna. Então, o próprio sistema procura aonde estão os bloqueios internos para que seja feita o realinhamento postural e orgânico. É uma técnica bastante expressiva, ela foi estudada pelo Dr. Jan Gerhard Schmidt na década de 68, por aí, e foi um estudo que durou mais de 30 anos, é um estudo registrado na Universidade Federal de Dresden, na Universidade Federal de Berlim e na Universidade de Veneza, né? Ele contém também alguns prêmios, né, na Academia de Medicina de Berlim. E eu trouxe esse projeto para o Brasil há 8 anos oficial, que essa técnica está oficialmente no Brasil, mas a associação ela nasceu o ano passado, quando a doutora Mari entrou para esse projeto. Eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre a experiência dela, né, nesse projeto. Mas antes eu ia pedir para vocês explicarem na prática, assim, funciona com o quê? Você falou acupressura. Acupressura significa o quê exatamente? São pontos no nosso corpo que são estimulados através de um instrumento metálico chamado Smithter, que ele é simplesmente um instrumento, ele não é uma máquina, não é um laser também, ele faz a estimulação dos pontos no nosso organismo, promovendo esse reset que nós já havíamos falado para você, né? Nós colocamos o paciente na maca, ali nós fazemos algumas aferições, né? O paciente passa por nós durante uma consulta para saber um pouco mais sobre a saúde desse indivíduo, e ali a gente vai desenhando a história desse paciente e descobrindo quais são os déficits, né, o que está hiperativo, hipoativo. Então nós vamos organizando esse sistema de uma forma profunda, de uma forma minimalista e também com muita cautela, com muito respeito com o nosso paciente, com muito respeito com a pessoa que a gente está entrando naquela história de vida, conhecendo um pouco mais essa pessoa, o meio ambiente que ela vive, a família. Então, assim, é uma técnica que trata o nosso paciente como um todo. Então, ele trabalha realmente de dentro para fora. Então, acho que você ficou interessada em entender mais ou menos, né, como que seria, então, a técnica. Acho que as pessoas têm essa curiosidade, né? E aí eu vou falar aqui até do ponto de vista médico, né? Todo o nosso corpo, ele tem uma rede de nervos, né? Esses nervos estão totalmente conectados. A gente consegue um diálogo de uma estrutura com a outra através das informações que passam por essa fonte, né? Pelos neurônios, né? E aí, o que acontece? A gente sabendo, na verdade, podendo entender como que são no sistema tegumentar, que é a pele, né? Os pontos específicos para mandar informações desejadas de saúde, a gente consegue que o organismo responda, né, a esses estímulos que foram realizados na pele. E o Dr. Smith, depois de muitos anos de estudo, 30 anos, ele conseguiu realmente identificar como se fosse um mapa, né? Um mapa, uma forma de se comunicar com o organismo através da pele, né? Então, enquanto a acupuntura milenar, da mesma forma, traz, né, essa possibilidade de, através de estímulos perfurantes na pele, promover respostas, né? A partir do estudo do Dr. Smith, ele conseguiu identificar realmente qual que seria
uma forma de estimulação, né, que tem uma sequência específica, tem os pontos específicos que conseguem fazer com que o próprio organismo ele se livrasse de vícios realmente, que ele vai adquirindo ao longo do tempo alguns vícios com relação a contraturas musculares, a gente vai assumindo uma certa postura que não é uma postura que favorece as nossas respostas neurológicas no sentido da gente poder se adequar ao meio ambiente. É como se a gente tivesse uma potência de adaptação reduzida, né? Então você consegue com essa técnica fazer com que o organismo ele tenha esse reset, que ele se libere desses vícios que são contraídos ao longo da vida e possa ascender na sua potência de se adaptar ao meio ambiente. Né? Interessante. Então, na verdade, não é só curativo, é preventivo também. Preventivo também. E o que é muito interessante é que é muito, como a Thames falou, é muito rápido, né? Existem algumas técnicas que também têm um propósito parecido, que é realinhar a coluna, né? Diminuir esses vícios que a gente vai, com o tempo, adquirindo. Mas muitas técnicas acabam precisando de algumas manipulações, né? Que vão requerer uma certa força, uma certa pressão, né, um certo tempo. O que mais me chamou a atenção enquanto médica foi a rapidez de resposta, que muito pouco tempo de estímulo, né, sem nenhum tipo de invasão, né, a gente não precisa... Não tem perfuração. É pele. E a qualidade e a velocidade da resposta, tanto no sentido orgânico mesmo, anatômico, então são aferições muito objetivas que a gente consegue fazer o segmento do antes e depois, né? Como respostas funcionais, assim, de dor, né? Saúde mental. Uau, que legal. E conta casos práticos de pessoas ou de tipos de doença que vocês já trataram e tiveram um resultado bacana com a biocibernética. É difícil escolher, né? São muitos casos, né? Nós temos uma boa resposta em casos de AVC, né? Nós temos pacientes também que têm paralisia cerebral, que a resposta é muito grande. Uau. E esses são casos difíceis de tratar, São casos né? difíceis de tratar. Nós temos pacientes também com fibromialgia, que após algumas sessões relatam melhoras expressivas, até mesmo na quantidade de medicamentos que se eram tomados antes e agora, né? Porque não há necessidade tão grande, né, de medicamentos, porque o Dr. Smith ele era engenheiro de formação, engenheiro eletrônico, e depois ele fez também fisiologia. E o Dr. Smith entendeu que o corpo, a pele, o sistema tegumentar, ele funciona como se ele fosse uma rede de comunicação, onde nós temos micropontos que, sendo acionados, o cérebro já entende este comando e começa a dar algumas respostas muito profundas dentro desse sistema. Então foi um sistema onde se demandou muitas horas de pesquisa, muitos anos para ser elaborada essa técnica. Essa técnica ficou, na época da DDR, 5 anos no Sistema Único de Saúde alemão. Legal, lá é comprovadíssimo. Sim, então, foram né? 200 mil casos estudados, Uau. né? 200 mil casos tratados em hospital e 123 casos que foram feitos uma pesquisa clínica, né? Então, é uma técnica super conceituada lá fora, na Alemanha e na Áustria, e também com comprovações científicas do Dr. Smith dentro dessa percentual de estudo que ele fez dentro das academias. Sim. Nossa, muito legal. E como é que as pessoas, tanto as pessoas que querem se tratar, como os terapeutas que de repente querem, você precisa ser um terapeuta, como que essas pessoas podem chegar nessas informações? O Dr. Smith fez o curso básico para que qualquer pessoa de qualquer profissão pudesse estudar. O curso básico, matriz, qualquer pessoa de qualquer profissão pode estudar. Nós temos os cursos extras, que somente os terapeutas, médicos, fisioterapeutas, dentistas, pessoal ligado à área da saúde poderão evoluir. Mas o curso básico qualquer pessoa pode fazer, ele atende muito bem a família, né? Porque de repente a pessoa está com uma cefaleia e
vai ali num pontinho de liberação, ou tô com uma dor muscular, consegue resolver ali também. Então, assim, qualquer pessoa pode estar estudando. Interessante, qualquer pessoa pode fazer para aplicar em casa. Qualquer pessoa pode fazer para aplicar em casa, mas aquelas pessoas que vão se aprofundar mais na técnica são terapeutas, né, e profissionais ligados à saúde. Porque aí nós temos mais pontos específicos que a pessoa ela tem que ter conhecimento em anatomia, né? E nós temos outras propostas dentro da técnica para fazer com que realmente ela seja uma técnica muito efetiva. Mas com o curso básico a gente sabe que muitas pessoas estão fazendo muitas coisas por aí. Ah, que legal. Nós temos muitos alunos que estão tendo assim muito sucesso nos seus atendimentos, com as suas famílias. Nós temos, por exemplo, uma aluna que ela está no Sergipe, né? Então, ela é uma pessoa muito dedicada, a dona Elza, e ela está atendendo lá no Sergipe, numa comunidade chamada Largatos. Então, lá não tem ninguém que faça isso e ela está conseguindo ajudar muitas pessoas com o curso básico que ela tem. Olha que legal, mas acho que ainda é muito novo, né? Ainda tem pouco. Vocês são as treinadoras oficiais do Brasil, não é isso? Sim, nós somos as treinadoras oficiais do Brasil. Nós temos o direito de representar essa técnica no Brasil, nos países sul-americanos e América. E a Mari, ela é a vice-presidente da associação aqui no Brasil, eu sou a presidente. E nós temos uma associação composta por vários membros já. E nós estamos nessa fase agora de ampliação, né, de divulgação da técnica, de levar essa técnica tão assim, ela é muito importante porque hoje ela é o carro-chefe de muitas pessoas e para mim com certeza né, que já venho de uma história terapêutica muito antiga. É interessante que muita gente acaba desconfiando daquilo que parece ser simples e minimalista e não tem equipamento, mas como pode uma coisa assim fazer tanta diferença, né? E a gente realmente vai acompanhando os casos, são repercussões fisiológicas que acontecem para a pessoa se autorregular, né? Então, alterações de temperatura, alterações em padrões gastrointestinais. Então, são muito objetivos, né, esses dados que a gente vai acompanhando com relação às respostas que o organismo está dando para os estímulos que foram feitos. E aí muita gente fala, mas puxa, né, uma coisa simples, que não fure, que é na pele, que é rápida, como é possível causar tanto impacto, né? E eu acho que, na verdade, a natureza é muito inteligente. Né? O corpo é muito mais sábio do que a gente consegue imaginar. E para mim tem sido uma descoberta maravilhosa entender isso, né? Que é possível realmente conversar com o organismo de um jeito simples, com efeitos muito significativos, sem a necessidade de uma farmacologia, né, sem a necessidade de alguma intervenção maior, né? Então, para mim, todo dia é um aprendizado, porque a gente sempre vai recebendo essas respostas dos alunos, dos pacientes, e a cada momento eu falo, nossa, todo dia, porque realmente é difícil de explicar com a ciência hoje em dia, né? Com a ciência. Qual que é a tua especialidade? Eu sou médica de família e pediatra. Ah, que legal. É incrível isso que você falou da simplicidade, né? Das coisas simples e que funcionam muito. E tem várias coisas simples que funcionam muito. É mais a mudança de pensamento das pessoas, né? E por se tratar de uma técnica, de uma prática integrativa, nós sabemos que hoje existem muitas práticas no mercado que nem têm comprovação científica, mas que têm um resultado fantástico. Nós sabemos que hoje o Sistema Único de Saúde, nós temos hoje 29 práticas integrativas dentro do sistema. E a nossa técnica, ela é muito interessante porque ela tem comprovação científica. Então não é uma técnica que nasceu do nada, não é uma técnica que está sendo testada somente, é uma técnica realmente que ela já tem os seus testes que já foram aprimorados, ela já tem os seus mapas que foram estudados. Então agora a nossa missão mesmo é divulgar isso para os terapeutas, para as pessoas que querem aprender e também com os nossos pacientes, porque a gente atende hoje, graças a Deus, muitos pacientes. Então, os pacientes, o nosso boca a boca é muito grande porque eles ficam bem, já trazem outras pessoas.
Então, é uma coisa assim que é gratificante, porque de repente tem uma semana que você está lotado de pacientes e você fala assim, nossa, mas como vieram tantos pacientes? Os próprios pacientes nos mandaram outros. Esse é o melhor jeito, né? Tem indicação. Foram essas indicações e porque está tendo realmente um resultado muito positivo. Esse sinal de resultado. Né? E é uma técnica sem contraindicação, qualquer pessoa de qualquer idade pode receber essa técnica, né? Desde crianças, bebezinhos até idosos, né? Pacientes também em estado terminal, porque ajuda na questão da dor, da ansiedade, né? Então a gente consegue dar um pouco mais de conforto para um paciente, por exemplo, que está com uma doença muito séria. Não quer dizer que a gente vai curar esse paciente, mas a gente está promovendo ali uma sensação de bem-estar nesse paciente, aquela sensação que ele está sendo cuidado, que ele está sendo olhado, né? Que tem pessoas que têm carinho por ele ali naquela hora. Então é uma técnica que nos possibilita a estar com o nosso paciente de uma forma integral. Não é uma coisa que você está separando o paciente, olha, eu vou tratar só do seu pé, eu vou tratar só da sua cabeça. Não, a gente está tratando dele na forma humana. Né, nessa forma humana, na essência humana, na essência fisiológica, mostrando para ele que ele é muito mais do que só um pedacinho de pessoa ali, que ele é um ser completo. E tem coisa que tem que vivenciar, né? É muito difícil a gente entender pelo intelecto. Porque se alguém um dia me explicasse isso, eu racionalmente não iria entender do tanto que eu entendo vivenciando a cada momento. Então, quem está ali, ou quem é submetido, ou quem acompanha esse processo terapêutico, vai conseguir entendê-lo na sua totalidade, não só pela via racional, mas realmente vivenciando o que está acontecendo ali, que é muito profundo, né? Então a melhor receita é experimentar, né? Eu acho que sim, de verdade. Sim. Então, o pessoal de casa, gente, vou pedir depois para vocês passarem as informações de como chegar até vocês, como pedir indicação de terapeutas treinados por vocês que apliquem a biocibernética. Vamos colocar tudo isso aqui nos GCs. E eu queria finalizar nossa entrevista de hoje com uma receita para ser feliz de vocês, para a saúde, já que a gente está falando de saúde. Ser feliz para mim é fazer as outras pessoas felizes. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz em cuidar das pessoas. Eu amo cuidar das pessoas, então isso me traz realmente felicidade. Então não importa o grau de doença que essa pessoa esteja, de enfermidade ou de tristeza, o simples fato do toque, de você estar com aquela pessoa, aquilo, além de promover uma felicidade, um conforto para aquela pessoa, para mim é uma fonte de felicidade, porque é o que está dentro de mim. Né? Fazer o outro feliz. E você, Mari? Pergunta difícil, né? Eu acho que a felicidade vem muito do equilíbrio, né? Eu acho que todos nós temos luzes e sombras. Quanto mais a gente puder se autoconhecer mais profundamente para encontrar o equilíbrio entre tudo isso e, estando equilibrado, poder realmente ter relações, né, com os outros, com a natureza, com a vida, que sejam favoráveis para todos os envolvidos. Né? Eu acho que isso para mim tem a ver com felicidade. Muito obrigada, viu, meninas? Espero ver vocês mais vezes por aqui. Claro, obrigada. A gente que agradece pela oportunidade. E para o pessoal de casa, espero que vocês tenham curtido essa entrevista. Não deixem de visitar nosso canal no YouTube, nosso site, o www.receitaspraserfeliz.com.br e a nossa página no Face. E até a próxima!